Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aí sobre a ida do Rodrigo Scarpa, né, do repórter Vesgo, ex-repórter Vesgo aí do Pânico, no programa De Noite com o Danilo Gentili, né? Esse rapaz fez muito sucesso na televisão, muitos não vão entender do que eu tô falando, né? No canal tem muita gente bem jovem aqui e não sabe nem quem é o repórter Vesgo, né? O repórter Vesgo, ou melhor dizendo, o Rodrigo Scarpa, foi um humorista aí que fez muito sucesso no programa Pânico, né? Tanto no Pânico da Rede TV e no Pânico da Band também. Então, quem tem menos aí de 20 anos talvez não lembre aí do Vesgo, né? Junto com o Silvio Santos, com o Silvio, né? Que era o Ceará, que agora tá no Multishow. Até hoje ele tá lá no Multishow. E acredito que foi uma época assim fantástica, que não deve voltar mais, até porque o humor do Pânico era muito, mas muito pesado, né, melhor dizendo, e hoje talvez não teria mais condições de ter um humor a esse patamar. Então essa época foi uma época mágica, né, da Rede TV e também da Band, né, o Pânico em si, a Jovem Pan estava muito em alta, deixando esse programa aí em rede aberta, né, na Rede TV ter a audiência, a época de ouro da Rede TV foi justamente com o Pânico aí de 2004 até 2009, 2010 mais ou menos. Aí depois teve a mudança, né, o programa do Pânico foi para a Band, ficou acho que uns 3, 4 anos na Band, também teve uma audiência muito boa, mas na Rede TV ainda foi melhor. Foi assim uma época de ouro mesmo do humor, tenho certeza que vai ficar guardado na história. E no programa do Danilo Gentili ele contou um pouquinho dessa época aí, como é que tá a situação dele hoje. Hoje ele tem casa nos Estados Unidos, ele acabou se dando muito bem aí com alguns investimentos que ele fez, né? Ele falou que hoje ele ganha muito mais dinheiro do que na época do Pânico, né? Eu acredito que isso seja verdade, porque na época do Pânico lá ele era muito importante, mas eu acredito que ele não ganhava tão bem assim. O dinheiro veio um pouco depois da saída dele de lá. Talvez ele teve mais tempo para investir em algumas coisas, ele ganhou muito nome, e isso também tem ajudado aí ele a ter crescido, né? Mas que o trabalho dele era excepcional, ele se envolveu em muita polêmica, ele era muito doido, né? Essa era a grande realidade. Tanto ele quanto o Ceará e o Carioca, né? Faziam muito sucesso aí no Pânico. Tanto também o Eduardo Stablish, que agora tá na Globo aí, também fez um sucesso danado. O Gui Santana, o Mendigo, eu sempre esqueço o nome dele na vida real. O Carlinhos, né? O Carlinhos, muito bom. O próprio Zuckerman, né? Que começou aí no Pânico trabalhando como o impostor. Então essa época da Jovem Pan era uma época mágica, né? Muito boa mesmo. E o repórter Vesgo estava bem ausente aí da televisão, né? Muita gente nem ouviu mais falar dele. Aí ele foi no Pânico esses dias, né? Foi no Pânico lá no canal da Jovem Pan, que tem do meio-dia. Deu aí uma entrevista bem legal, falou bastante sobre a vida dele atual. E também agora apareceu aí no dia 20/7, né? Anteontem no programa do De Noite com Danilo Gentili, falando um pouquinho mais da sua carreira. É um cara super gente boa. Eu acho que se ele voltasse a trabalhar com humor aí, poderia escolher tranquilamente, poderia ou voltar para Jovem Pan, ou poder até trabalhar no De Noite mesmo, ia fazer muito sucesso, porque quem tem aí uma geração de mais de 20 anos, com certeza vai lembrar dessa época que foi muito legal mesmo, né? Época de ouro do humor, aí dos anos 90, anos 2000, foi uma época muito legal do humor, né? Hoje já não tem mais essa força assim, né? Que nem antes. A Jovem Pan foi um momento muito especial do Pânico, né? Todo mundo parava para assistir o programa Pânico no domingo, né? No domingo, no comecinho da noite aí, na Rede TV, depois na Band. Da Rede TV foi ainda melhor, né? Foi uma época assim fantástica. E no programa de noite ele contou um pouco como é que era, como é que tá a situação, como é que tá a relação aí com os apresentadores do Pânico, com os integrantes aí do programa também, a sua relação com o Emílio. Eu acredito que a relação dele realmente seja muito boa com o Emílio, que nem ele falou, né? À toa que ele foi no Pânico, conversou com o Emílio Surita, conversou com o Daniel Zuckerman e também com os apresentadores, com os participantes aí atuais da Jovem Pan, né?
que tem muito cara bom ali, mas eu acredito que não chega, né, aos pés do nível que era o Pânico nos anos 2000. Na época da Jovem Pan, ali dos anos 2000, não tinha para ninguém mesmo. A Rede TV era muito boa, né? À toa que hoje a Rede TV tá numa situação muito complicada, com audiências aí, saiu a Mauri Júnior recentemente, então a emissora tá numa situação muito difícil, e nessa época a Rede TV se reergueu. Eu acredito que a Rede TV hoje, né, um achismo meu, lógico, acho que ela existe ainda graças ao que o Pânico trouxe para ela nos anos 2000, porque o que a Rede TV deve ter ganhado de dinheiro na época do Pânico não tá de brincadeira, porque o Pânico fez muito sucesso mesmo, foi uma época assim de ouro que a Rede TV teve aí no comecinho dos anos 2000, né, de 2004, 2003, 2004 até 2009, essa época do Pânico aí foi fantástico. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa época do Pânico, se vocês têm saudade ou não. Eu tenho muita, porque foi uma época muito boa. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!